Presidente, obrigado. Gostaria de saudar a todos, parlamentares, populares que estão frequentando, inclusive você que está nos assistindo pelas redes sociais. Bom, já que o projeto já foi aprovado, já foi justificado, eu gostaria de aproveitar esses 5 minutos para falar algo muito importante. Nós tivemos aqui a presença do doutor Eugênio Ricas, e ele citou uma frase que eu já cansei de falar aqui. A liberdade é o nosso maior valor depois da vida. Eu só vou mudar o seguinte: a liberdade, para mim, ela está acima da vida, porque eu troco 70 anos preso por um dia livre. Então eu gostaria de ler, hoje eu não gosto de falar lendo, mas como é um assunto bastante técnico, pelo seguinte: em setembro do ano passado eu fui o primeiro vereador do Estado, vereador Devacir Rabelo, a protocolar um projeto de lei contra esse absurdo dessa portaria, que eu chamo de porcaria, do secretário estadual de saúde contra o passaporte sanitário. Então eu gostaria de trazer aqui de forma técnica, porque o reconhecimento do CCJ foi porque uma medida do STF dá-se a entender. Bom, se dá-se a entender, dá para os dois lados. É a mesma coisa chegar para um vereador: vereador, você está com frio? Estou. O outro: estou com calor. Então, é entendimento. Então, vamos lá. Vou falar lendo em direção aos nossos pares aqui como vereadores. Nobres pares, há uma grande preocupação da população de Vila Velha em relação às restrições de acesso que estão sendo impostas pelo governo do Estado, através da porcaria número 020, de 28 de janeiro de 2022, da Secretaria Estadual de Saúde, que editou essa portaria obrigando bares, restaurantes, promotores de eventos e segmentos culturais a exigirem o passaporte vacinal da Covid na sua entrada. Esta é uma medida totalmente arbitrária, segregatória e ditatorial por parte do senhor Nésio Fernandes, curandeiro cubano, que não consultou a população sobre esse ato, muito menos a Assembleia Legislativa do Espírito Santo sobre o assunto. Meus caros vereadores, a vacinação na nossa cidade está muito avançada. E hoje Vila Velha é uma referência no Estado na questão da velocidade para vacinar a população. Entretanto, muitas pessoas ainda não se sentem seguras quanto de se vacinarem no momento em que os imunizantes ainda não apresentam testes 100% comprobatórios da sua segurança. Além da possibilidade de efeitos adversos observados pelo próprio Ministério da Saúde, essas pessoas automaticamente sofrerão diversas restrições que em determinado momento podem chegar a lhes dificultar acesso às coisas básicas como alimentação, supermercado e mesmo o ato da matrícula dos seus filhos nas escolas. É nítido observar que esta medida do governo estadual se seguirá de outras medidas mais severas. Liberdade não se perde de uma vez, se perde em fatias, visto o histórico de atos restritivos em 2021. Prezados vereadores, até o dia 4/2 foram notificados ao Ministério da Saúde quase 8.000 eventos adversos supostamente associados às vacinas contra a Covid. Os eventos mais comuns são cefaleia, febre, mialgia, diarreia, náusea e dor localizada. Não é de se estranhar que a parte da população, analisando esses números, fiquem com medo de se vacinar. Não somos contra a vacina, de forma alguma. Tenho ampla experiência na área de imunizantes, como já é sabido. Somos a favor da liberdade de o cidadão poder escolher querer ou não ser vacinado. Simples assim. Que não lhe seja restrito o direito de entrar em locais públicos ou privados, quando esse não tenha se vacinado. Seu condomínio já está restringindo o seu acesso a determinados locais. Cada cidadão da nossa cidade produz um juízo de valor para cada situação do nosso cotidiano. Por isso, não é de se estranhar que uns comemoram estar vacinados, quando outros ainda não têm resistência. Viver em sociedade é isso. Pensam diferentes. Lutar por liberdade é o que move o meu mandato. Quanto à vacina, já observamos que mesmo após imunizada, a pessoa pode pegar o vírus ou mesmo transmitir a outras pessoas. Alguns, inclusive, já vieram a óbito
por complicações do vírus, mesmo após a terceira dose da vacina. Se o imunizante não previne o contágio nem a transmissão, qual a coerência de se cobrar o passaporte da vacina nos estabelecimentos? A possibilidade de uma pessoa entrar contaminada é mais do que real. Diante disso, nós protocolamos um projeto de lei em regime de urgência contra a obrigatoriedade do passaporte vacinal e pela liberdade do cidadão. Assim como foi aprovado na Câmara de Vitória, ontem na Câmara de Colatina, e que seja colocado aqui em plenário na Câmara de Vila Velha. Neste sentido, e num movimento de garantia do artigo 5º da nossa Constituição Federal, em diversos municípios do Espírito Santo. Queremos trazer esse debate para a Câmara de Vila Velha e aprovar esse importante projeto. Quem está vacinado e, logicamente, se sente mais seguro nessa condição, pode apresentar sem qualquer problema o seu passaporte vacinal na entrada do estabelecimento. Mas há que se garantir, para finalizar, aos que se decidirem aguardar um pouco mais, que não seja proibido o acesso a serviços básicos, e alguns de primeira necessidade, como acesso a repartições públicas, por exemplo. Dessa forma, eu solicito a completíssima equipe de Comissão de Constituição e Justiça, que é muito bem representada pelo nosso vereador, que está à frente dela, Rogério Cardoso, que traga o debate a esse plenário, para que possamos versar sobre a matéria. Função essa que nos foi garantida pela população de Vila Velha no pleito de 2020. Não podemos nos furtar de debater quaisquer temas nessa casa. Essa casa tem legitimidade e precisa ser protagonista para debater e legislar sobre qualquer tema. Não vamos perder o protagonismo, colegas. Vamos garantir a liberdade do cidadão de Vila Velha. Deus, pátria, vida e liberdade acima de tudo. Com todo respeito ao departamento jurídico da casa, a gente tem que seguir realmente o que é orientado, só que inconstitucional é uma portaria que não tem poder de lei nenhum, que está abaixo de decreto, feito por um secretário de saúde. Secretário de saúde faz lei, principalmente para restringir acesso a qualquer cidadão, a qualquer setor, privado ou público. A pergunta que eu faço é essa. Então, Prefeitura de Vitória, a Câmara de Vitória, votou e aprovou. A Assembleia Legislativa, através do presidente Eric Musso, levou a votação. Não foi aprovado, porque nós sabemos muito bem por quê, né? O senhor Renato Casagrande, com os tentáculos dele ali dentro, né, consegue manipular muitos deputados. Colatina foi votado ontem, foi aprovado. Por que Vila Velha é assim? Como eu falei no início, há um entendimento. Se existe um entendimento, não é uma decisão. Então, nós temos que debater aqui. Vamos pacificar. Lembrando que o protagonismo tem que ser dos vereadores. A Casa de Leis é essa daqui. Vamos Obrigado, pacificar. presidente.